Chamamos agora o João Gonçalves e irá trazer-nos o tema solidão ou inclusão cósmica. Ora, boa tarde a todos. Boa tarde. Epá, estou a ouvir mal. Boa tarde. Coisa assim está melhor. Meus amigos, depois o tema que me propuseram é este. Solidão ou inclusão cósmica. Isto é, já falamos aqui muito de solidão e vamos agora tentar perceber se nós estamos sós. Uma coisa é, por opção, temos tendência para nos isolarmos. Outra coisa é, estaremos mesmo sós? Parece que isso não encontra eco nas leis de Deus, na lei moral da sociedade, nomeadamente, que criou-nos para que nós nos integremos uns aos outros. Muito bem. Então é este o tema que eu vou tentar abranger de uma forma holística, olhando para o universo, não só olhando para aqui o nosso cantinho. E para isso ocorre-me que vamos começar por relembrar os conceitos filosóficos do Espiritismo e porque nós, para racionalizarmos a nossa fé, temos que usar a razão, seja para justificar as nossas afirmações ou ir mais longe e confirmá-las, e por isso vamos utilizar o método científico para ver se realmente nós encontramos evidências no mundo que é visível, no mundo que nós detectamos com os atuais instrumentos de hoje, de companheiros, mas claro que só porque nós não vemos, talvez, não queira dizer que não existam. Então vamos também investigar evidências nas dimensões que nos não são visíveis. Para concluir, se realmente há inclusão ou há solidão cósmica. Muito bem. Então, vamos começar por lembrar as bases filosóficas do Espiritismo, que encontramos-las todas no Livro dos Espíritos. Se forem à Wikipédia, encontram 19, mas nós temos que reduzir, nunca vemos a realidade toda. Vemos dela uma versão, que a chamamos verdade, e quando ela é muito complexa, ainda fazemos uma dedução e chamamos um modelo. No nosso modelo, este é o mais comum, termos um Deus único, a existência do Espírito, a comunicabilidade dos Espíritos, a reencarnação, pluralidade dos mundos. Muito bem. Então, relativamente à pluralidade dos mundos, porque é por aqui que nós podemos ir a pesquisar se estamos sós, ou se estamos, afinal, incluídos num todo maior, onde há outros seres que connosco se relacionam dentro das leis justas e rigorosas da criação divina, pois nós deveremos investigar fundamentalmente a pluralidade dos mundos. Hoje em dia, já temos não só uma natureza filosófica, aquela que já decorria de Kardec, e que ele justificou bem, utilizando a instrumentação mediúnica, escutando espíritos que estão noutros planetas e noutras dimensões, mas hoje também temos a natureza científica. Claro que usar a razão significa justificar se pela razão existem ou não, e verificar também, na parte que for possível, pela ciência, o que é que a ciência já nos diz. Ora bem, mergulhando aqui nas questões filosóficas e socorrendo-nos no Livro dos Espíritos, nós encontramos logo na introdução, no parágrafo 6 da introdução do Livro dos Espíritos, encontramos esta coisa. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. É o que nos é dito. Ora bem, então, se nós observamos os globos do universo, são visíveis para nós. Os globos, as casas deles. Outra coisa é que os consigamos ver lá. Vemos a casa deles. Muito bem. Então, mas nós observamos a casa deles. O Livro dos Espíritos diz que há lá habitantes, nós não o vemos, então estarão invisíveis para nós. Então quer dizer que existem encarnados no mundo visível, poderemos eventualmente descobri-los ou não, mas aqueles que não conseguirmos descobrir não quer dizer que não habitem os globos visíveis para nós. Portanto, existirão também no mundo invisível, naquilo que nos é invisível para nós, aos nossos detectores. Certo? Estamos a raciocinar. Muito bem. Para além disso, também diz esta introdução, diz assim, que os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada ou circunscrita, estão por toda a parte no espaço, ao nosso lado, vendo-nos, acotovelando-se de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Ora bem, o que é que nos diz o Livro dos Espíritos? Diz que, bem, atenção, os encarnados estão lá metidos num globo, numa casinha, nós podemos não estar a vê-lo.
Os desencarnados não têm outra característica. São como os peixinhos a andar pelo oceano, enquanto o mergulhador tem que estar ali restrito, onde houver ar para respirar. Ok? Portanto, eles deslocam-se tranquilamente. Ora bem, então quer dizer que para nós são invisíveis, não é? Desencarnados para nós são invisíveis. Muito bem. Então, posto isto, olhemos o que é que a ciência hoje já nos adianta sobre estas questões. Temos fundamentalmente dois grandes ramos que se dedicam a esta investigação. Temos a astrofísica, que busca exoplanetas, baseando-se no princípio de que, se na Terra, com as condições que temos, com a atmosfera, com o tamanho que temos, com a proximidade à nossa estrela, existe vida, como a conhecemos, não quer dizer que não exista outro tipo de vida, então, racionalmente, podemos admitir que se houver um planeta parecido com o nosso, seja onde estiver, em que sistema solar estiver, também poderá haver vida. Ainda na semana passada ouvimos a falar aí de o telescópio Hubble conseguiu detectar, com associação de informação que vinha do TESS e do Kepler ainda, que já foi abatido, que se viu vapor de água aí num determinado planeta, o que parece ser um sinal que poderá haver vida parecida com a nossa nesse planeta. Muito bem, isto é a astrofísica, procura hoje fundamentalmente exoplanetas, no visível, para nós, nos detectores que a gente tem. Mas depois temos a física quântica, que fundamentalmente busca naquilo que não nos é visível. Nas outras dimensões, no nosso universo, por exemplo, a física quântica hoje já estipula e demonstra, pelo menos matematicamente, que para além das 4 dimensões que a gente tem, comprimento, largura, altura e tempo, que influencia as outras todas, veja o Sr. Einstein dizer, a nível subatómico existem mais 7, dá 11 já, e nós não as vemos, mas têm que existir, matematicamente é possível demonstrar. E existem universos paralelos aqui mesmo ao lado. Quando a gente às vezes ouve uma vozinha numa reunião mediúnica dizer, eu estou-te a ver, estou a ver o que é que está a passar, estou a ver até a tua casa e tal, não sei quanto. Espera aí, mas está a ver e nós não estamos a ver. Ok? Então está noutra dimensão em relação a nós, ou está num universo paralelo. Ora bem, olhamos para o esforço da astrofísica. É claro que a astrofísica, para o interesse da nossa investigação, anda à procura de encarnados aqui, no visível, não é? É este esforço que a gente lança os telescópios espaciais, etc. Andamos à procura disso, é ver coisas que nós vejamos, porque no invisível a ciência tem dificuldade, a ciência mecanicista tem dificuldade. Já a física quântica já dá uma ajuda. Então, neste esforço, o que é que a ciência hoje tem de melhor? Ora, reparem, qual é o problema da ciência? Locating another civilization may happen as astronomers concentrate on looking for other Earth-like planets. But finding those Earths in the first place is a huge technical challenge for scientists. Unlike the stars that have been cataloged, planets can't be seen using current technology. A planet, when examined from light years away, is almost on top of its sun as viewed from outside our solar system. And to make matters worse, an Earth-like planet, even one many times larger than our Earth, reflects only an infinitesimal amount of light compared to its star. So here we have a bright star and a planet which is 10 billion times fainter. It's hard to imagine what 10 billion times really is, but the way many of us think of this is, suppose you have a firefly, a very small firefly, a very weak light, and suppose that firefly is orbiting around or flying around a lighthouse. And suppose you're trying to look at this firefly flying around this lighthouse from 3,000 miles away. Meus amigos, bem-vindo à dificuldade que a nossa ciência, a astrofísica e a astronomia enfrenta para descobrir outros planetas. Porque os planetas não têm luz, não é? Portanto, tem que olhar para a estrela que os ilumina, tipo Sol, e ver se há uma sombrinha quando eles fazem a sua órbita à volta dela. E é como ver um pirilampo a 5.000 km de distância. É isto. E já andamos há décadas já nisto. Até agora, nada. Muito bem. Mas, também, a física quântica nos diz que, se, com o esforço da astrofísica, nomeadamente
andamos à procura de encarnados, aqueles que impressionam a nossa vista. Tem que ter um corpo para impressionar a nossa vista e os nossos detectores, tem que ser matéria, tem que ter um corpo, ok? Os desencarnados não têm. Então aí onde é que é? Bem, temos a física quântica que busca em outras dimensões e outros universos paralelos. O que é que a atualidade disto nos mostra da física quântica? Reparai. Physicists believe that the tiniest bits inside an atom were point particles. But string theory says that what we thought were indivisible particles are actually tiny vibrating strings. But it comes at a price. Parallel universes and 11 dimensions, most of which you've never seen. Well, we think these extra dimensions exist because they come out of the equations of string theory. Strings need to move in more than 3 dimensions. Our universe might be like a slice of bread, just one slice in a much larger loaf. And if these ideas are right, the bulk may have other slices, other universes. Some of them could resemble our universe. They might have matter and planets and, who knows, maybe even beings of a sort. Others could certainly be a lot stranger. They might be ruled by completely different laws of physics. Now, all of these other universes would exist within the extra dimensions of M-theory, dimensions that are all around us. Some even say they might be right next to us, less than a millimeter away. If we do live on a membrane, and there are parallel universes on other membranes near us, we may never see them, but perhaps we could one day feel them through gravity. So, who knows, maybe someday we'll develop the technology and use gravity waves to actually communicate with other worlds. Yeah, hey, it's Brian. How you doing? Brian, Ok, diz-nos hoje a ciência que realmente tem que existir outras dimensões, tem que existir universos paralelos e de sermos capazes de comunicar tem que ser através de uma partícula de força chamada o gravitão, ou gravitão, que dá origem à gravidade e que será através dele. Isto tem uma associação muito interessante com uma capacidade que nós estudamos no Espiritismo, que é a mediunidade. Afinal, se calhar, a mediunidade há de se demonstrar, a ciência provavelmente vai demonstrar que requer o uso das ondas gravíticas. Já lá chegaremos. Bom, portanto, é isto em que temos o estado da arte na nossa ciência hoje em dia. Ora bem, então, nós mergulhamos agora no método científico, recordá-lo, porque vamos socorrer-nos dele para continuar a elaborar e agora usando da razão e da comprovação que possa existir sobre a existência de outros seres noutras áreas, encarnados ou desencarnados, com recurso a estas ciências que aqui vimos e ao espiritismo também, como ciência, naturalmente. Portanto, o método científico contém estas várias fases que aqui está. Numa primeira fase, normalmente só utilizamos a razão, é a filosofia, é a crença verdadeira justificada, isto é, se temos uma crença que existe, tem que existir o mundo, o universo à nossa volta não pode conter só as pessoas que aqui vivem, os seres vivos que aqui vivem. Racionalmente faz sentido, Deus não ia criar isto e vamos justificando. Estamos a usar apenas a razão, é uma crença verdadeira e justificada. Portanto, nós observamos, fazemos uma determinada observação, fazemos uma série de perguntas e criamos uma hipótese. Hipótese é a filha da tese, não é? Hipótese é a filha da tese, é uma primeira explicação. E depois, a partir daí, em parte desse conhecimento, aquilo que é possível comprovar, comparar, medir, que não é todo, Deus é impossível. Nunca vamos poder levar a um laboratório, não vamos poder compará-lo com nada porque ele é único, etc. Por aí adiante. Portanto, há troços do conhecimento que não é possível a ciência chegar lá. Ok? Portanto, na filosofia, pela razão, nós vamos lá. A qualquer área nós podemos lá chegar. Outra coisa é ir para a ciência, explicar as leis como regem o fenómeno. Deus não vamos explicá-lo de certeza, ele poderia explicar a nós. Mas a existência de outro ser noutra dimensão, andamos nisso, não é? A ciência anda nisso, com a astrofísica, com a astronomia, etc., por aí adiante, e a física quântica também. Muito bem. Então, entrando depois de termos uma hipótese de justificação, a gente vai sujeitá-la à experimentação, criar conclusões, documentação, se a hipótese não explica as coisas corretamente, retificamos a hipótese ou criamos outra, etc., a ver se ela chega à tese. Portanto, e nesta fase entramos numa fase científica, que é a crença verdadeira justificada, que vem aqui da filosofia,
e depois comprovada, como dizia Aristóteles. A convocatória do Espiritismo é esta também. Se vocês forem ao Evangelho segundo o Espiritismo, se forem ao capítulo 19, a fé de novas montanhas, forem ao parágrafo 7, encontram lá: a fé inabalável é aquela que pode fazer frente à razão em qualquer idade da humanidade. Portanto, é a convocatória do uso da razão, sempre. Ok? Também, no que toca à investigação científica do Espiritismo, e um objeto de investigação científica do Espiritismo é, nomeadamente, as capacidades mediúnicas, que deu origem, por exemplo, a este livro maravilhoso de natureza científica, o Livro dos Médiuns. Mas mesmo lá também é referida a esta questão da humildade, da investigação contínua, que não existe a realidade, ninguém a apreende, nós vamos de verdade em verdade, e diz assim, ali no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, quando fala da influência moral dos médiuns, diz, numa mensagem de Erasto, na pergunta 230, ou no item 230, diz lá assim: melhor repelir 10 verdades do que embalar numa única mentira. É a mesma coisa aqui o processo científico. Até provar, a gente pode dispersar uma série de verdades. É preciso provar. E mesmo assim estar disponível para que, tal e como diz o Espiritismo também numa obra científica dele, a última, na Gênesis, se vocês forem ao capítulo 1, pergunta 55, diz lá claramente: o Espiritismo segue ao lado das outras ciências, como ciência. E se uma verdade melhor, nova, se revelar, ele a aceitará. Porque estamos no domínio da ciência. O Espiritismo não é o dono da verdade. O Espiritismo não é o caminho para a salvação. Jesus Cristo está muito mais adiantado que nós, não era espírita, certo? Nem sequer era cristão. Portanto, meus amigos, temos uma boa ferramenta. Temos. Saibamos-la usar. Muito bem. Não é a única. Não somos o dono da verdade, ok? Estamos aqui todos para aprender com humildade. Muito bem. Então, posto isto, e nesta ambiência de raciocínio, vamos então exercer o nosso método científico. Vamos olhar aqui para a questão. Então, existem seres encarnados habitando outros mundos? É o que a gente haveria de perguntar naquela primeira fase do nosso método científico. Muito bem. Então, a astrofísica, e eu vou trazer-vos aqui um exemplo, que há algum tempo, em 2014, ainda estava a funcionar o telescópio espacial Kepler, que hoje já está substituído por outro, o TESS, depois já vamos ver, encontrou este corpo estelar, junto desta estrela, uma coisa que girava à volta desta estrela, que aparentava ser uma estrutura alienígena, não se configurava como sendo um planeta, não se configurava como sendo um corpo celeste conhecido. Ok? Ora bem, por outro lado, nós sabemos que recebemos mensagens por transcomunicação mediúnica, nas reuniões mediúnicas, quem tem essa sensibilidade recebe-as, e de transcomunicação instrumental, que dizem ser enviadas por seres que não habitam na mesma dimensão visível do nosso universo. A gente não os vê, eles estão-nos a ver, estão a dizer, eu estou-vos a ver, e a gente não consegue vê-los. Quer seja por meios eletrónicos, quer seja por médiuns humanos. Muito bem, estes factos ninguém pode fugir deles, então vamos tentar hipotetizar, vamos começar a tentar levantar uma hipótese. Então, não há efeito sem causa, certo? Nenhum. Não há nenhum efeito que não tenha uma causa. Então, se observarmos seres alienígenas com tecnologias para observar a nossa dimensão visível, com os aparelhos que aí enviamos para as órbitas com telescópio, etc., não sei o que mais, mas que nos impressionem os nossos sentidos. Nós só construímos coisas que consigam impressionar os nossos sentidos, senão não conseguimos, escapam-nos. Portanto, se verificarmos alguma delas, então eles habitam o mesmo universo e dimensão que nós. É lógico, não é? Se nós descobrirmos alguém vivendo um outro ser, mas que seja detectável pelos nossos sensores, então está na mesma dimensão e no mesmo universo. De acordo? Muito bem. Muito bem. Mas também mensagens indicam inteligência, não é? Mensagens que recebemos por via mediúnica ou por transcomunicação. Então, se os autores destas mensagens são seres invisíveis, então onde é que eles estão? Se a gente não os vê, então têm que estar, se forem encarnados, têm que estar noutra dimensão ou num universo paralelo. Ou ainda, podem estar desencarnados. Também há desencarnados a comunicarem connosco. O livro dos Espíritos tem muitos exemplos e eu vou trazer aqui alguns. Neste ou noutro universo, com possibilidade de comunicar ou observar a nossa dimensão, certo? Portanto, posto isto, eu julgo que podemos construir esta hipótese, com a razão. Então, existem outros mundos habitados com seres encarnados que ou estão noutras dimensões do nosso universo ou em universos paralelos, de acordo? Faz sentido?
O raciocínio? Muito bem. Então, partamos, vamos tentar sujeitar esta hipótese à experimentação. Então, vamos começar por olhar para evidências que há naquilo que nos é visível, o nosso universo tridimensional, que a gente já sabe que já não é só tridimensional, mas pronto, neste que nós estamos a ver, comprimento, largura, altura, tocamos e tal, não sei o que mais vemos, por aqui. Ok, aqui nesta área, claro, andamos à procura de encarnados. Tem que impressionar, já só tem que ter um corpo, tem que ter matéria. Porque o espírito já se viu que não tem matéria. O perispírito, sim, ao envolver a alma, mas aí o perispírito é semimaterial, já é matéria, ok? A alma em si, não temos. Não temos capacidade de ver ainda no nosso estado, porque é invisível para nós. No entanto, temos aqui duas áreas da ciência que investigam forte nisto. Temos a astrofísica e temos a estatística. Na astrofísica, portanto, buscando encarnados, temos a dita pesquisa de exoplanetas e este telescópio espacial, o Kepler, funcionou até ao ano passado, até outubro de 2018, teve uma avaria e neste momento está substituído por outro. Mas vamos ver, foi com este telescópio espacial Kepler que nesta constelação entre o Cisne e Lira, onde está esta estrela com esta designação, viram uma estrutura alienígena ali à volta que não se identificava nem com planeta, nem com sistema, nem com corpo estelar conhecido, cometa ou o que fosse. Ok? E o que é que eles verificaram? Verificaram isto. Vamos olhar para aqui. Ali está ele. E eles verificaram que havia uma interrupção sempre que passava em frente da estrela. Portanto, e aquilo parecia algo que não era nenhum corpo estelar, parecia mais uma estrutura feita por outra civilização. Esse telescópio foi substituído já no ano passado, antevendo já a passagem à reforma do outro, do Kepler, foi lançado o TESS. O TESS que faz isto neste momento. TESS, the Transiting Exoplanet Survey Satellite, is NASA's newest exoplanet mission, and it's going to help us answer a really important question, and that is, which of our near-stellar neighbors has planets? TESS will look for signs of planets, ranging from Earth-size to giants larger than Jupiter. TESS will search for these new worlds, or exoplanets, using transits, the same method as the Kepler mission. As a planet passes in front of its star, it blocks some of the light, causing a slight drop in brightness. TESS can detect those subtle dips and even use them to determine some basic features of the planets, such as their size and orbit. Each of TESS's cameras has a 16.8 megapixel sensor covering a 24-degree square, large enough to contain an entire constellation. TESS has 4 of these cameras arranged to view a vertical strip of the sky, called an observation sector. TESS will watch each observation sector for about 27 days, before rotating to the next one, covering first the south and then the north, to eventually build a map of 85% of the sky. This coverage, about 350 times what Kepler first observed, will make TESS the first exoplanet mission to survey almost the entire sky. TESS will fly in a highly elliptical orbit that maximizes the amount of sky the spacecraft can image, and is carefully timed with the orbit of the Moon. It will spend most of each 13.7-day orbit collecting data, and then, as it passes closer to Earth, it will transmit that data to the ground. Because TESS's observation sectors overlap, it will have an area near the pole under constant observation. This region is easily monitored by the James Webb Space Telescope, which allows the 2 missions to work together to first find and then carefully study exoplanets. Since most of the exoplanets found by TESS will orbit bright stars, missions like Webb will be able to measure the spectra of starlight absorbed by the planet's atmospheres, which can indicate what they're made of. Ground-based measurements of the TESS exoplanets can determine their masses. Combining the masses with TESS's size measurements reveals densities, allowing scientists to better understand the exoplanet's compositions. É esta a técnica que está a ser utilizada
e é o topo do nosso conhecimento neste momento, a investigação de encarnados, do nosso ponto de vista espírita, portanto que tenham um corpo, outras vidas, noutros planetas. Mas estamos à procura de planetas iguais ao nosso, exoplanetas fora do nosso sistema solar, mas iguais ao nosso. No outro dia ouvimos falar que havia aí já um que tem vapor de água, etc. Mas ainda não se viu lá ninguém. Este esforço continua a ter os seus efeitos e, por exemplo, se quiserem ir mais longe sobre esta investigação, na revista de março da National Geographic deste ano fala sobre isto, desta investigação, deste satélite, deste telescópio espacial TESS e dos outros que vão ser lançados, etc. Bom, e o que é que isto está a resultar? Está a resultar que nós andamos realmente à procura de esses exoplanetas parecidos com a Terra, mas há uma ciência chamada estatística bayesiana, baseada no teorema de Bayes. Trocando isto por miúdos, eu vou-vos explicar o que é. Ora bem, imaginai que temos aqui o número, temos aqui os 18 clubes mais importantes do futebol português, que junta mais ou menos como sócios 516.000 e tal sócios. Ora bem, isto dá a média, se a gente dividir isto por 18, dá uma média de 26.000 por clube, não é? Agora reparei como é que isto está distribuído. Olha, aqui o maior, é do meu peito, a águia do meu peito, tem logo 170.000. Estão a ver? 170.000 para 15 e tal. Ora bem, o segundo, o Porto, tem 102.000. Aqui o Sporting, 90.000. Reparei, quer dizer, a média é passada, aqui logo ao terceiro, o valor da média é passada. Ora, a posição, a casa intermédia estaria ali, que já só tem 16.000. O que é que isto quer dizer? Que, se a gente for pela rua, é muito mais provável, 170, é 10 vezes mais provável encontrar um benfiquista do que uma pessoa ali do Marítimo. Ok? Também é mais provável nós encontrarmos alguém que tenha um grupo positivo A, B ou O, do que encontrar aqueles negativos, etc. Portanto, quer dizer, a distribuição e a física bayesiana diz-nos que realmente o número médio, se a gente tiver um universo, dividirmos metade, o número médio que devia cair está sempre acima da posição média. Isto é, esgota-se, olha, neste caso esgota-se logo ali na terceira posição. Quer dizer que se concentram nas casas mais numerosas. Ora bem, então, transpondo este raciocínio aqui para a nossa investigação, nós temos o seguinte: nós andamos à procura de planetas parecidos com o nosso. Ora bem, como ainda não foi descoberto nenhuma outra raça senão a humana, então é possível assumirmos que nós somos ou o Benfica, ou o Porto, ou o Sporting das raças vivas, dos encarnados, certo? Não conhecemos outra ainda, devemos ser das mais numerosas, certo? Então quer dizer que nós andamos à procura aqui. Como os planetas, nós estamos a ignorar trilhões de planetas. Estão a ver? Portanto, realmente, está bem, pode ser que dê resultado. A probabilidade estatística diz que vamos ter que pedalar muito. E isto já nos mostra os resultados que estes telescópios todos já conseguiram. Antes de entrar em funcionamento o TESS, era só o Kepler, tinham sido detectados exoplanetas potencialmente habitáveis, 47. Exoplanetas conhecidos, portanto, estes 47 fazem grupo destes 3.800. Isto era o Kepler que tinha descoberto. Planetas parecidos com a Terra, os tais, o Benfica, o Sporting ou o Porto, ok? E claro, com o novo telescópio a gente vai expandir de 3.800 para 4.400. Mas mesmo assim, andamos à procura dos mais numerosos. Ok? Pode ser que algum dia dê alguma coisa. Pode ser, hein? Pode ser. Mas continuemos. Muito bem. Mas, em contrapartida, o que é certo é que continua a existir fenómenos que nos dizem que há seres a viver por aí e tal, não sei o que mais. E, ora bem, e a estatística confirma, e é possível, a estatística bayesiana, matematicamente, confirma que, dadas aquelas probabilidades, trilhões versus 4.000 e tal, e não sei o que mais, a probabilidade de encontrarmos seres vivos encarnados, outro tipo de vida, nestas nossas pesquisas, é esta. São sociedades que hão de ser mais pequenas do que a nossa, cerca de 20 milhões de seres,
de ser, há de ser em planetas com cerca de 80% do diâmetro da Terra, e os serzinhos vão ser grandinhos, como um urso, ok? Maiorzinhos do que nós. Isto é o que diz a estatística. Não estou aqui a inventar nada. Pela análise matemática, dá exatamente isto. É uma questão de probabilidades. É uma questão de probabilidades. Mas continuamos à procura nisto. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Acreditar que os seres vivos estejam limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a existência de Deus, que não fez coisa alguma inútil. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles não se assemelham de forma alguma. Portanto, isto diz nos livros dos Espíritos, certo? Então, existem os globos, não foram feitos para nada, têm lá seres encarnados, todos eles estão habitados. Então, se estão habitados e nós não o vemos, só poderão estar numa dimensão não visível aos nossos sensores, ok? É isto que nos diz o Espiritismo, por contrapartida ao esforço científico das ciências que nós vimos. Mas, claro, como continua a haver evidências com mensagens, etc., bom, então vamos agora olhar para a parte que não nos é visível. E na parte invisível temos a ciência, que está mais dedicada a isto, é a física quântica, e claro, investiga possibilidades de encarnados e desencarnados. O que é que a física quântica nos diz? A física quântica diz-nos hoje que abaixo do átomo existem 18 partículas, uma delas é esta, é o fóton. Mas há o eletrão, há os gluões, há o gravitão, etc. E que todas estas partículas têm uma característica, que é, ocupam todas as posições possíveis no espaço, segundo uma formulação de onda, como falava o António, até que haja um detector. Ao haver um detector, colapsam todas as outras possibilidades e ficam só numa. Mas o problema, até aqui estava tudo bem, o problema é que desliga-se o receptor e elas tornam a ocupar a mesma posição. Então, espera aí, ressuscitaram? Não, foram para outras dimensões. Vamos ver isto com uma experiência muito interessante que mostra isso. When we throw things, that is, matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits and it goes through neither. And it goes through just one and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But when they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. What is matter? Marbles or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing.
Is it possible for an electron to be two places at once? Or for a cat to be both alive and dead at the same time? Usually told, a cat and a vial of poison are sealed into a box. Then, a quantum event happens with a probability of 50% that breaks or does not break the vial of poison and kills or does not kill the cat. So is the cat still breathing? The wave function reflects both possibilities. In the standard interpretation of quantum mechanics, both possibilities are real. The cat is truly both alive and dead until an observer opens up the box. At this point, the kitty collapses into either an alive or a dead state. This is absurd, of course. Cats can't be both alive and dead at the same time. So how do we get out of this paradox? One of two ways. Either the wave function doesn't really exist, it's just a reflection of our knowledge, or the cats are both alive and dead, but in two parallel universes. Nossa ciência demonstra hoje, realmente, meus amigos, bem-vindos, vocês estão vivos aqui e mortos na outra dimensão. E aqueles que comunicam connosco numa reunião mediúnica estão vivos na outra e mortos aqui. Até os cemitérios também confirmam isto, hein? Ok? Bem-vindos! Somos assim porque nós somos feitos destas partículazinhas todas, que quando alguém detecta... Olha, tu agora ficas aqui, vivinho da costa, mas depois deixam de detectar, e neste caso, se calhar, vamos chegar a Deus. Deve ser o observador que nos manda estar vivos aqui, mortos lá e vice-versa, não é? Estão a ver? Muito bem. Então, posto isto, nós olhando para, tentando explicar como é que isto pode suceder, pois, então quem será o observador? Julgo que o Espiritismo apontará quem é que manda estar a nossa função de onda colapsada do outro lado onde estão aqueles que falam connosco nas reuniões mediúnicas. Deve ser este senhor aqui, como também ao reverso. Por outro lado, o homem terreno percepcionará. Como é que ele vai percepcionar estas coisas? Baseado também aqui num livrinho muito interessante de vez em quando que vos aconselho, Universo Elegante. Como é que ele percepciona? Reparai, a astrofísica e a estatística investiga até às 4 dimensões, não é? Ok? O que é que pode encontrar nas 4 dimensões? Só poderá encontrar encarnados. Estes são os encarnados. E aqui, nas outras todas, daqui diante das 4 para diante, existem os desencarnados. Portanto, a astrofísica e a estatística andam apenas aqui limitadinhas. A física quântica, sim, vai desde o nosso universo para além das 4, as tais outras dimensões, ok? Até universos paralelos. Estão a ver? Portanto, e quem detecta há de ser, de certeza, Deus. É claro que tínhamos visto este filme há um bocadinho. Portanto, na minha ótica, eu já vos tinha adiantado, isto parece-me lógico, não parece? Parece-me lógico. Pode ser que a ciência nos venha a demonstrar, num futuro mais ou menos próximo, que realmente o gravitão, que é uma destas partículas, estas 18 partículazinhas que está em todos os sítios ao mesmo tempo até que seja detectado, seja o responsável por atuar na glândula pineal e produzir os atos mediúnicos. Bom, a ver, vamos o que é que a ciência vai dizer. Mas parece-me. O Livro dos Espíritos. Pergunta 172. As nossas diversas existências corporais se realizam todas na Terra? Nem todas. Vivemo-las em diferentes mundos. Portanto, isto diz-nos o Livro dos Espíritos. Ok? Portanto, vivemos em diferentes mundos. Então, podemos não estar a ver, mas estão lá outros seres. Ok? Então estarão numas dimensões que não são as 4. A que nós vemos. Estão noutras. Mesmo no nosso universo. Muito bem. Segundo os espíritos, de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe seria ainda inferior, e Júpiter muito superior em todos os sentidos. Evocado um espírito que havia desencarnado há alguns anos, disse estar encarnado há 6 meses num mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, respondeu: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como vós. Muito bem. Então o que é que isto significa? Olha,
os que estão em Marte e Júpiter, e nós vemos, por exemplo, há um médium, Vitoriano Sardou, que escreve os seus relatos, que Kardec transcreve para a revista Espírito 1858, e também encontramos na pergunta 188 do Livro dos Espíritos, em que ele diz que Mozart, que havia estado encarnado na Terra, estava naquele momento encarnado em Júpiter e desenha a casa dele. Era um médium de psicopictografia e desenha a casa dele. Podereis verificar. Portanto, cá está. Então estão lá encarnados e a gente não os vê. Não os vê. Então estão noutra dimensão, não visível para nós. Não quer dizer que não existe. Estão encarnados, isto é, limitados àquele globo. Este senhor aqui, o que é que ele disse? Sim, que estava encarnado, tinha estado na Terra e que agora estava encarnado num outro mundo que nós não conhecíamos, onde o tempo não se mede da mesma maneira que nós. Então, espera aí. Este não estará no nosso universo multidimensional, mas está encarnado, não está? Deve estar num universo paralelo. Certo? Sois? Mais ou menos? Ok, depois a gente pode voltar a isto com mais detalhe. Ok, então, por outro lado, se nós, como eu vos disse, quiserem verificar esta história de Júpiter, de Mozart encarnado em Júpiter, vão aqui. 1858, Vitoriano Sardou tem lá várias descrições e tem outros depoimentos. Evidências de desencarnados, que também os temos. Ora bem, nós temos de várias maneiras. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas local de reunião dos espíritos superiores. Então, o Livro dos Espíritos logo nos diz, afinal há desencarnados. Não é habitado, o Sol é habitado, mas não é habitado por seres corpóreos, então não tem corpo, mas é um local de reunião dos espíritos superiores. Desencarnados, certo? E está no nosso universo multidimensional, não está? Está sim, senhora. Nós até observamos o Sol. Não conseguimos ver lá os tais seres, os espíritos superiores em reunião. Hoje ainda não conseguimos ver. Pode ser que qualquer dia a gente consiga ver. Muito bem. Também no céu e inferno a gente encontra montes de descrições de espíritos que estão desencarnados e contam a sua vida. Então, nós não estamos a ver, e eles falaram a Kardec. Então, mas espera aí, estavam ali ao lado? Ou estão noutras dimensões, ou estão num universo paralelo. Não há outra solução filosoficamente. Estamos a ouvir tudo. Queremos saber do mundo, queremos ouvir vuestras coisas. Isto é muito e muito difícil. Outro mundo. Aqui aos mortos. Bem, acabamos de ouvir várias vozes obtidas em transcomunicação instrumental, gravação em instrumentos eletrónicos. Estas foram obtidas por vozes diretas de rádio por Anabela Cardoso, que foi a minha mestra também nesta área da investigação, é uma investigadora ainda ativa sobre isto. E aqui são os mortos, não é? São os mortos, nós não os vemos. E eles parecem dizer que estão vivos. Outro mundo, ok, estão a ver. Afinal, há muitas evidências. Continuam a existir, embora a gente não os veja. Ok? Muito bem. Então, posto tudo isto, eu estaria em condições de concluir e dizer que só pode existir a inclusão cósmica. Tem que existir outros mundos. Com estas evidências todas, como é que isto se explica? Claro que, naturalmente, nós já vimos que aqueles fenómenos de transcomunicação mediúnica por médiuns humanos ou transcomunicação instrumental, cujos autores nos dizem encarnados, têm origem em outras dimensões visíveis do nosso universo. Só pode ser. O Mozart estava encarnado em Júpiter e nós não conseguimos detectar, até hoje não conseguimos lá detectar nenhum habitante. Então ele só pode estar, encarnado, está realmente encarnado, tem um corpinho, etc, não sei como é. Só que é numa frequência visual que nós ainda não conseguimos detectar. Portanto, eles ou estão em dimensões invisíveis do nosso universo, do nosso sistema solar, etc, por aí dentro, ou em mundos ou universos paralelos ao nosso. Portanto, não há aqui grandes hipóteses sobre isto. Também, nós sabemos que a possível descoberta de outros mundos físicos vai obedecer a esta regra da estatística bayesiana. Pelo menos é o que a nossa ciência diz neste momento. A encontrarmos seres com a investigação que estamos, o caminho da investigação que estamos a fazer dos exoplanetas, vão ser sociedades mais pequenas, 20 milhões, vão ser em planetas mais pequenos, 80% de diâmetro da Terra, e os seres vão ser maiorzinhos. Vamos ver se isto tudo se valida, mas é o que aponta a nossa ciência. É o que aponta a nossa ciência. Vamos ver o que é que isto vai dar. Cá estaremos, não sei, ou numa próxima reencarnação também para ver. E claro que
Nós, já o livro dos Espíritos, se forem à pergunta 55, torna a referir, e já aqui falamos dela, são habitados todos os globos que se movem no espaço. Todos. Não está ali metade. A Lua é um globo, não é? Está habitada. Ok? Muito bem. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. É o que diz o Espiritismo. Ainda não foi negado, confirmado, andamos à procura de confirmar, mas está esta afirmação. E parece serem evidências muito fortes que assim seja. Não vejo como negar isto. Claro que, quando este senhor Konstantin Raudive foi um investigador em transcomunicação instrumental dos melhores, obteve 70 mil vozes enquanto vivo, escreveu vários livros em vários idiomas, e neste livro de Ernst Senkowski, um físico alemão que também foi contemporâneo de Raudive, morreu, este senhor, o Ernst Senkowski, morreu há 2 anos atrás, e era um investigador, não era espírita, não era espiritualista sequer, mas obtinha voz, obteve do seu pai, etc. E ele refere uma coisa, que numa mensagem que ele obteve destas, por transcomunicação instrumental, de Raudive, que já estando desencarnado, se comunica. Acontece muitas vezes. As pessoas que se habituaram aqui a investigar em transcomunicação instrumental, quando se apanham do outro lado, são dos melhores a virem contar coisas. É giro. E animam o pessoal que investiga, continua a investigar nessa área. Eles dizem assim, novas ideias só são aceitas pela maioria se elas reconhecerem adequadas à imagem que têm do mundo. Estamos ainda muito longe, mas temos estas evidências todas e agora temos que usar a razão, juntar tudo isto, e eu apresentei-vos a minha versão desta realidade. É a minha verdade. Eu acho que deverá ser assim. Meus amigos, eu, para vos trazer esta palestra, consultei todos estes livrinhos que aqui estão. Aqui encontram os vários links onde encontram aqueles filmesitos que fomos vendo. Para quem gostar de pensamento sistémico, este é o meu primeiro livro espírita, não é o meu primeiro livro de toda a vida, mas é o primeiro livro espírita. Pensamento sistémico e espiritismo está aí à vossa disposição. Aí. E se quiserem estudar este assunto em particular, aconselho-vos que, para além de lerem o capítulo 1, que mostra o que é o pensamento sistémico e porque é que nós devemos pensar sistemicamente, é pensar nas relações, porque em qualquer sistema o todo é sempre maior que a soma das partes. São mais importantes as relações do que os elementos. E depois de passarem ao capítulo 4, que fala do espiritismo como sistema, onde vão lá encontrar a pluralidade dos mundos. Isto que a gente aqui esteve a falar, está tudo refletido, estas minhas ideias, esta minha verdade. Ok? Espero que vocês tenham outras e que somem a mim e possam contribuir para uma melhor. Para quem gostar de ler em formatos digitais, tipo telemóveis, iPad, tablets ou computadores, também podem encontrar este livro na livraria Bulbock online, em formato digital e lê-lo. Bom, eu, como habitualmente, gravo as minhas palestras e também estou a gravar esta e vou publicá-la neste canal de Espiritismo JG. Amanhã ou depois já lá está, vocês podem rever. As perguntas que me quiserem fazer, podem fazê-las aqui, se houver tempo, ou mais tarde, se quiserem, têm aqui o meu e-mail. E pronto, terminava, ficava por aqui e punha-me à vossa disposição para o que der e vier. Muito obrigado. Vais precisar disto?